Bom, pessoal, ó, a textura fica assim, ó, tá vendo? Você põe no prato com arrozinho branco, com uma misturinha e, ó. Pessoal, eu vou fazer um prato aqui, que é um prato simples, mas é uma delícia. É o tutu mineiro, tutu de feijão. Para quem gosta de comer feijão variado de outras formas, ele é uma delícia, pessoal. E rápido de fazer também, né? Então eu vou mostrar os ingredientes para vocês, não vai muita coisa. E é bem rapidinho e gostoso. Bom, pessoal, aqui eu cozinhei o meu feijão, tá? Não pode deixar ele cozinhar até ele ficar muito cozido. Tem que deixar ele ficar mais inteirinho, tá, pessoal? Aqui eu coloquei mais caldo, por quê? Porque eu preciso do caldo para fazer o tutu. Não pode fazer com feijão seco, tá bom? Então eu preciso do caldo para fazer o tutu. Esse meu feijão eu já tinha cozido ele já com os temperos, tá? Mas aqui eu vou colocar mais um temperinho no tutu para fazer ele agora, tá? Tem que ser com bastante caldo, não pode ser sem caldo. Bom, pessoal, aqui eu tenho bacon. A quantidade, pessoal, depende da quantidade que você vai fazer, tá? Então, assim, depende de quantas pessoas você vai fazer, então a quantidade é a gosto. O bacon, se você gostar de bastante bacon, pode pôr bastante. Eu tô usando uma linguiça calabresa, aqui não precisa pôr muita, tá? A linguiça calabresa. O bacon, como eu também falei, a quantidade depende de vocês. Eu tô colocando cebola também, ele fica muito saboroso, o sabor da cebola, tá? Fica muito saboroso, deixa muito saboroso o tutu. Aqui eu tenho cebolinha e salsinha, tá bom? É só isso que vai, pessoal. O feijão meu, eu já coloquei pra cozinhar, eu nem ia fazer, né? Mas como é uma receita gostosa e fácil de fazer, eu resolvi passar para vocês. Então eu coloquei o feijão para cozinhar, coloquei uma quantidade grande, que eu não vou fazer tudo, já ia congelar. Aí o passo a passo eu mostro para vocês agora, tá bom? Então, pessoal, o passo a passo é assim, ó. Eu coloquei um pouco de azeite aqui, vou colocar o meu bacon. Eu vou colocar o bacon primeiro, pessoal, para ele soltar a gordurinha. Então, eu coloquei um pouco de azeite aqui, né? Então, eu gosto de deixar o bacon fritar primeiro, deixar ele soltar a gordura, para depois colocar a calabresa, pessoal. Aqui eu vou deixar ele ficar crocante. Bom, pessoal, ó, o bacon vai ficar assim, ó, bem torradinho, ele fica bem crocantezinho, tá? É assim que eu gosto. Eu vou tirar um pouquinho aqui, pessoal, só para depois jogar um pouquinho por cima, depois que finalizar o prato. Agora aqui eu já ponho a linguiça. E ela frita muito mais rápido do que o bacon, né? Porque o bacon tem que soltar a gordurinha, tá? Bom, pessoal, aqui ó, a linguiça tá bem fritinha já, tá vendo? Agora eu coloco cebola, pessoal. Eu gosto de colocar bastante cebola, porque ela dá um sabor bem gostoso no feijão. Aqui eu não tô colocando alho, pessoal, por quê? Porque o feijão já estava temperado com alho, tá? Então, não tô colocando alho aqui, ó. Eu coloco bastante cebola. Aqui foi, eu coloquei uma cebola média, pessoal, inteira, tá bom? Aqui eu vou deixar murchar bem, tá? Porque aqui eu vou deixar murchar bem, deixar ela bem murchinha mesmo, pra deixar bem fritinha, quase dourando já. Bom, pessoal, aqui agora eu vou colocar um pouco de cebolinha verde pra dar uma murchada, tá? Porque se sobra comida, alguma coisa assim, eu acho que azeda mais fácil com ela crua. E a cebola tem que deixar fritar bem, pessoal, tá vendo? A cebola ficou bem fritinha. Por quê? Porque a cebola, como tipo, aqui eu faço bastante. Se sobra, tem uma facilidade, se ela tiver meia crua, de azedar muito rápido, tá? É igual a cebolinha verde também. Eu acho que quando a gente deixa ela um pouco crua, se a gente não consumir tudo que a gente tá fazendo, ela tem a possibilidade de azedar muito rápido, tá? Aqui eu vou pôr o feijão, tá, pessoal? É como eu falei pra vocês, o feijão tem que estar com bastante caldo, que eu já mostrei, né? Aqui agora eu coloco o feijão com caldo. O feijão não pode estar cozido, se desmanchando, ele tem que estar um pouco inteiro assim, tá? Aqui eu tô fazendo uma quantidade grande, que a minha família come de prato cheio isso daqui, viu, pessoal? Não come assim um pouquinho não, é prato cheio mesmo. Então eu tô fazendo uma quantidade grande. É como eu falei, o caldo é importante nessa receita, porque você vai usar farinha, tá? Que eu nem mostrei pra vocês, mas aqui usa farinha de mandioca, tá? Essa farinha de mandioca, ela é em flocos.
tá? Eu comprei, mas você pode usar farinha de mandioca fina também, tá? Aqui vai esperar, pessoal, ferver agora. Deixar ferver um pouco, pegar o saborzinho do bacon, da linguiça. Não deixar ferver para engrossar e secar. Só dar uma fervida, uns 2 minutinhos assim, deixar fervendo. E já mostro para vocês colocando a farinha e dando o pontinho certo do tutu de feijão mineiro, tá bom? E nessa hora aqui, pessoal, você também acerta o sal. Meu feijão eu cozinhei sem sal, tá? Apesar de estar temperado, ele estava sem sal. Então, você põe sal a gosto. Vai colocando, experimentando, até chegar no ponto certo, tá? Que eu não falo assim, coloca uma colher de sal. Não, o sal é a gosto. Cada um tem um paladar. Então, você coloca o sal, aqui você mexe, coloca um pouco, mexe e vê até chegar no ponto que vocês gostam, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, tá fervendo. Deixei ferver um pouquinho para o feijão absorver bem o sabor do bacon e da linguiça, tá? Aqui, nesse ponto, você não pode deixar secar nem engrossar o caldo, tá? Mas o feijão, ó, já tá uma delícia se fosse comer assim, tá bom, pessoal? Eu faço o feijão, meu feijão fica desse jeito, sem fazer o tutu mineiro, né? Mas como tô com vontade de comer o tutuzinho, então hoje eu vou colocar agora nesse ponto aqui, ó, fervendo, você vai colocando a farinha e vai mexendo, pessoal. Não tem uma quantidade, porque assim, ó, o tutu tem que ter uma consistência que você goste. Ele pode ficar mais cremosinho, né? Só que se você for comer tudo de uma vez, se fizer uma quantidade para comer tudo de uma vez, você pode até colocar mais farinha para ele ficar, ó, aqui ainda tá molinho, tá vendo? Tá? Vou pôr mais um pouco. Se você colocar demais e for sobrar, pessoal, ele fica muito duro depois, porque vai esfriar, né? Então vai ficar duro. Aí fica ruim para esquentar, até para esquentar, se sobrar, vai ficar um pouco ruim. Vai ter que pôr um pouco de água para esquentar depois, tá bom? Ó aqui, pessoal, ó. O ponto é esse. Esse é o ponto do tutu mineiro, tá? Aqui ele deu uma esfriadinha, ele vai engrossar mais, mas se você colocar mais farinha nesse ponto, aí endurece tudo, tá bom? Então ele tem que ficar assim, ó. Pra você comer. Tem gente que gosta até de mais ralinho, não muito grosso, tá? Mas pra mim aqui nós gostamos nesse ponto. Minha sogra fazia bastante tutu e ela deixava sempre nesse ponto. Pra comer na hora, tá ótimo, pessoal. Bom, pessoal, aqui eu vou nessa travessa. Você pode deixar na panela mesmo, mas eu vou colocar nessa travessa. E aqui não tem mais segredo não, tá, pessoal? Aliás, o tutu eu acho que ele não tem segredo. Agora eu pego aquele bacon, o bacon e a linguiça que eu tinha separado, pessoal. Aí você põe aqui por cima, vai espalhando e um pouquinho de salsinha, pessoal. Porque a cebolinha já tinha colocado, né? Então aqui só um pouquinho de salsinha. É uma delícia, pessoal. Esse prato é muito saboroso. Eu vou colocar um pouquinho no prato para vocês verem. Bom, pessoal, ó, a textura fica assim, ó, tá vendo? Você põe no prato com arrozinho branco, com uma misturinha e, ó, aqui é só comer. Eu como ele puro, pessoal. Eu nem coloco arroz, outras coisas, porque eu gosto dele já assim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha rápida e fácil. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal para as próximas receitas, tá bom?